Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Sean Hare e Julie Kibuishi, que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2010. E pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora no canal, se gostar desse conteúdo, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Julie Kibuishi se mudou para Orange, um condado do estado americano da Califórnia, quando tinha 23 anos para cursar uma faculdade no Orange Coast College. Apaixonada por dança e designer de moda, Julie tinha facilidade para fazer amizades e geralmente quem a conhecia gostava dela. Ela foi descrita como sendo uma jovem muito extrovertida e divertida, e com uma personalidade que atraía as pessoas. Uma dessas pessoas era um jovem chamado Sean Hare, de 26 anos. Ele tinha servido às Forças Armadas dos Estados Unidos e foi combatente durante a operação no Afeganistão. O jovem era conhecido pelo seu amor em viajar e por sua simplicidade. Sean vivia uma vida modesta e quando deixou o exército, conseguiu juntar cerca de $60 mil. Seu plano era investir o dinheiro em seus estudos, ir para a faculdade, depois se alistar novamente no exército e tentar se tornar um oficial. Foi nessa época que ele foi para a Califórnia e se matriculou no Orange Coast, onde conheceu Julie. Os dois rapidamente se tornaram bons amigos, e Julie ajudava Sean nos trabalhos escolares ensinando sobre antropologia, outra de suas paixões. A amizade logo se transformou em algo mais, e os dois deram início a um relacionamento como namorados. Alguns amigos disseram que eles foram feitos um para o outro, apesar de serem um casal bem recluso. Em 22 de maio de 2010, Julie saiu para jantar com algumas amigas em Long Beach, mas depois disso, ela simplesmente desapareceu. Quando a mãe da jovem tentou falar com ela e não conseguiu, ela ficou preocupada. A mulher então ligou para os amigos da filha, e todos disseram que a viram pela última vez na noite anterior. Era algo que não fazia muito sentido. Julie não era desaparecer sem dizer nada a ninguém, e obviamente que todas as atenções se voltaram para Sean. Porém, o rapaz também tinha sumido misteriosamente na mesma noite. Os pais de Sean tinham ligado para ele várias vezes, pois tinham combinado de se encontrarem no próximo final de semana, mas ele não atendia o telefone e nem respondia as mensagens. Sean nunca largava o celular, e isso deixou os pais do rapaz ainda mais preocupados. O pai dele, Steve, decidiu ir até o local onde o filho morava, um complexo de apartamentos, e quando entrou, fez uma descoberta horrível e ligou imediatamente para a polícia. Steve havia encontrado uma garota já sem vida na cama de seu filho. Essa garota era Julie Kibuishi. A jovem estava com ferimentos na cabeça que pareciam ter sido provocados por uma arma de fogo. Suas calças foram parcialmente cortadas e uma mensagem foi escrita em suas costas que dizia "Todo seu", seguido de um palavrão. Steve procurou pelo filho por todo o apartamento, porém, Sean não estava em lugar algum. Quando a polícia chegou ao local, começaram imediatamente uma busca por provas e o celular de Julie forneceu algumas informações relevantes. Sean havia enviado várias mensagens para ela no início daquela noite, dizendo que estava passando por problemas familiares e queria que ela fosse até lá para passarem a noite juntos. E quando os detetives vasculharam a vida de Sean, descobriram algumas coisas preocupantes. Em 2002, aos 19 anos, ele foi preso juntamente com outros 14 jovens. Eles foram acusados de participarem de uma gangue que, durante uma briga, teriam tirado a vida de outro jovem de 19 anos, chamado Byron Benito. Sean se declarou inocente e acabou sendo absolvido em 2004, depois de ir a julgamento. Além disso, se acreditava que, assim como muitos veteranos que voltaram do Oriente Médio, Sean estava sofrendo de estresse pós-traumático. Ele esteve envolvido em combates pesados durante o tempo em que serviu no Afeganistão e, de acordo com vários amigos, tinha confessado que sofria de pesadelos recorrentes. Esse parecia ser um caso bastante simples de ser resolvido. Sean, que tinha um histórico de violência, guardava uma arma de fogo em seu apartamento e era aparentemente instável. Teria decidido então, por algum motivo, pôr um fim à vida de sua namorada. Ele teria atraído Julie e atirado nela. Porém,
ele não estava em lugar algum, e tanto os amigos como os familiares dele acreditavam que a história verdadeira não era essa, pois apesar do incidente em sua juventude, seu comportamento desde então era impecável. Além do mais, qualquer um que conhecia o casal sabia que Sam jamais faria mal a Julie. Os pais de Sam insistiram para que a polícia se aprofundasse mais no caso. Eles também chegaram a contratar vários detetives particulares para que eles encontrassem algum tipo de explicação. No entanto, a polícia tinha certeza que o caso já estava resolvido e prepararam um alerta com a foto de Sam e uma recompensa para qualquer pessoa que os levasse ao seu paradeiro. Uma busca sem Hare teve início e a polícia procurou por ele incansavelmente. Ao checarem a conta bancária de Sam, os detetives descobriram que o cartão de débito dele havia sido usado para sacar dinheiro em um caixa eletrônico de Long Beach, e o cartão de crédito dele havia sido usado para pagar uma pizza em um restaurante não muito longe desses caixas eletrônicos. A polícia estava confiante que iria pegá-lo a qualquer momento, e solicitaram as imagens de câmeras de segurança tanto do restaurante quanto dos caixas eletrônicos. Porém, o homem que aparecia nessas imagens não era Sam. Isso deixou todos confusos, mas eles continuaram monitorando os cartões com a ajuda da empresa bancária, e no dia seguinte, outra pizza foi paga com o cartão de crédito de Sam. Os policiais foram imediatamente para a casa onde a entrega foi feita, acreditando que o homem que eles viram nas filmagens seria um amigo dele que estaria lhe dando cobertura. Quando eles bateram na porta, um jovem de 17 anos atendeu. Seu nome era Wesley Frelich, e ele parecia completamente confuso com a situação. Quando os policiais revistaram a casa dele, não encontraram nenhum vestígio de Sam, mas encontraram o seu cartão de crédito. O adolescente foi levado sob custódia e disse aos policiais que foi ele quem usou os cartões, tanto para sacar dinheiro quanto para pagar pelas pizzas, mas que os cartões foram dados a ele por um amigo, um jovem de 26 anos chamado Daniel Wozniak. Daniel era conhecido como um aspirante a ator que atuava em vários teatros da cidade. O adolescente disse que o conhecia desde o ensino médio e, como também gostava de teatro, os dois passaram a ser amigos. Ele disse que Daniel chegou em sua casa e lhe deu os cartões, pedindo para que ele fizesse um saque no caixa eletrônico. O adolescente disse que não viu razão para não confiar em Daniel e que depois Daniel disse que ele poderia ficar com o cartão de crédito para ele. Quando Wesley perguntou a Daniel por que os cartões estavam no nome de alguém chamado Sam, Daniel disse ao adolescente que essa pessoa lhe devia dinheiro. Durante as investigações em cima de Daniel, a polícia descobriu que ele estava noivo de uma mulher chamada Rachel Buffett. Ela também era atriz e chegou a trabalhar no parque da Disney se fantasiando de sereia Ariel. E o mais importante, os detetives descobriram que Daniel e Sam eram vizinhos. Outra informação importante é que nas mensagens que Sam tinha enviado para Julie, ele mencionou que iria à casa de Daniel para ajudá-lo a consertar alguma coisa em seu apartamento. Os policiais então decidiram ligar para Daniel e chamá-lo para prestar depoimento. Daniel atendeu essa ligação, mas se recusou a ir até o departamento de polícia, alegando que estava muito ocupado, pois se casaria em 2 dias e a sua despedida de solteiro seria naquela noite. Os policiais não gostaram nada disso e disseram para Daniel que eles não estavam fazendo um pedido e que ele precisava ser ouvido o quanto antes a respeito de um crime. Nesse ponto, os detetives acreditavam que Daniel estava ajudando Sam em sua fuga, mas não adiantou. Daniel não ficou nem um pouco preocupado. Ele simplesmente desligou o telefone na cara dos policiais. Naquela noite, alguns policiais foram até a despedida de solteiro do rapaz e o levaram para o departamento de polícia para ele ser interrogado. Ao ser questionado onde Sam estava, Daniel disse que não fazia ideia. Então Wesley, o adolescente que estava em posse dos cartões de crédito, também foi levado para o departamento de polícia para ser confrontado. Inicialmente, Daniel explicou que Sam estava participando de um esquema de fraude em cartões de crédito e pediu para que Daniel fizesse vários saques com seus cartões para não levantar suspeitas e depois entregasse o dinheiro para ele. Daniel explicou que, em troca, ele receberia uma parte desse dinheiro, alegando que só concordou porque estava passando por problemas financeiros e estava prestes a ser despejado do seu apartamento alugado. Ele alegou ainda que não sabia nada sobre o crime contra Julie e disse que na última vez que viu Sam, ele estava saindo do seu apartamento, onde teria entrado em um carro com um homem de chapéu preto.
Os detetives não acreditaram nessa história, que mais parecia um enredo de filme, e pelo que viram, Daniel sabia mais do que estava contando. Com apenas essas informações para trabalhar, os policiais resolveram pressionar Daniel, acusando-o de ser cúmplice no crime contra Julie, e à medida que o interrogatório avançava, seu comportamento se tornou cada vez mais estranho e sua história mudou. Desta vez, ele disse aos detetives que o homem de chapéu preto era uma mentira e que, na verdade, foi ele quem levou Sam para um lugar remoto, a pedido do próprio Sam. Ele afirmou que durante a viagem, Sam confessou que tirou a vida da namorada e o ameaçou caso ele contasse algo para alguém. E mais uma vez, Daniel disse que não teve nada a ver com o crime e que não sabia onde Sam estava. Os policiais não acreditaram nele. Eles não suspeitavam que ele tivesse alguma participação no crime, mas tinham certeza que ele sabia onde Sam estava. Os detetives continuaram com o interrogatório até as primeiras horas da madrugada, e foi nesse momento que Daniel cometeu um erro. Depois de passar várias horas declarando que não estava envolvido com o crime, sua história mudou mais uma vez. Desta vez, ele disse que entrou no apartamento de Sam e viu Julie já sem vida em cima da cama. Ao ser perguntado por que ele entrou no apartamento do vizinho, Daniel disse que ouviu tiros e um grito de socorro. O detetive então perguntou quantos tiros atingiram a moça, e Daniel disse que foram 2 tiros. Essa afirmação deixou as coisas mais complicadas ainda para Daniel, já que quando alguém é atingido por um tiro na região da cabeça, o dano no tecido é tão grave que é impossível dizer só de olhar quantos buracos de bala existem. A única maneira que Daniel teria de saber quantas vezes Julie foi atingida era se ele estivesse no apartamento no momento em que ocorreu o crime. Dessa forma, os detetives começaram a suspeitar que o envolvimento dele no caso era maior do que eles pensavam. Então, eles resolveram chamar a noiva de Daniel, Rachel Buffett. Quando ela entrou na sala de interrogatório para falar com Daniel, os policiais começaram a notar que o comportamento dela não correspondia ao de uma noiva que tinha acabado de descobrir que o casamento dela teria que ser cancelado devido a uma investigação criminal. Em vez disso, Rachel se mostrou muito fria e indiferente aos acontecimentos. De acordo com os detetives que participaram do interrogatório deles, parecia que o casal estava encenando. Depois que Rachel saiu, Daniel foi levado para uma cela e na manhã seguinte fez um telefonema para sua noiva. Durante essa ligação, Rachel mencionou que o irmão de Daniel, Tim, falou sobre uma mochila que Daniel pediu para ele jogar fora. Daniel implorou para que ela não mencionasse isso à polícia, mas Rachel disse que não iria esconder essa informação das autoridades. Sem opções, Daniel decidiu que iria falar toda a verdade. Quando ele foi levado novamente para a sala de interrogatório, ele resolveu abrir o jogo. Daniel disse aos detetives que tinha roubado uma arma da casa de seu pai e que a usou para tirar a vida de Sam Hare, depois de atraí-lo para o sótão de um teatro local. Mais tarde, naquela noite, ele mandou uma mensagem para Julie do telefone de Sam para atraí-la e também tirou a vida dela. Naquela mesma noite, ele fez uma apresentação de um musical sobre a Branca de Neve com a sua noiva e no dia seguinte, tirou o corpo de Sam do teatro, o dividiu em partes e o jogou em um lago no parque da cidade. Por último, ele embalou a arma do crime, as demais ferramentas que ele também usou e várias outras provas e colocou dentro de uma mochila, pedindo para que seu irmão Tim se livrasse dela. Os investigadores ficaram chocados com tamanha frieza, mas o pior ainda estava por vir. Ao ser perguntado sobre a motivação do crime, Daniel disse que estava muito endividado, que não tinha um emprego fixo e corria o risco de ser expulso do seu apartamento alugado. Além disso, ele também não sabia como iria pagar pelo seu casamento e a sua lua de mel. Quando Daniel percebeu que o seu amigo e vizinho, Sam, tinha mais de $60 mil na conta, começou a elaborar um plano para roubá-lo. Apesar do plano ser bem sem sentido e já estar fadado a dar errado desde o início, Daniel tinha plena convicção de que conseguiria enganar os policiais. Ele acreditava que com suas habilidades de interpretação por fazer teatro há muitos anos, o ajudaria a sair impune do crime. Mas, como sabemos, não foi o que aconteceu. Após sua confissão, Daniel levou os detetives até o local onde descartou os restos de Sam. Os policiais conseguiram localizar quase todas as partes, mas ficaram faltando as mãos e a cabeça. Posteriormente,
Bem no dia em que Sam completaria 27 anos, a polícia localizou a sua cabeça. Ao irem até a casa do irmão de Daniel, os detetives encontraram a mochila com todas as evidências do crime que Daniel queria se livrar. Tim, o irmão do criminoso, acabou sendo preso sob a acusação de ocultação de provas. Ele rapidamente concordou em depor contra o irmão, em troca de uma redução da pena. Além disso, mais evidências foram encontradas no computador de Daniel, que revelou que ele havia pesquisado no Google coisas do tipo como esconder um corpo e quais as maneiras rápidas de se livrar de alguém. Surpreendentemente, mesmo depois de uma confissão gravada e várias provas contra ele, Daniel se declarou inocente, alegando que foi a sua noiva, Rachel, que arquitetou tudo. Isso era algo que a polícia descartava completamente, mas de uma coisa eles tinham certeza: Rachel sabia mais do que havia falado. Chamada mais uma vez para interrogatório, Rachel contou praticamente a mesma história que Daniel havia contado antes de confessar tudo. Era como se eles tivessem combinado a história antes da polícia descobrir toda a verdade. Ela inclusive falou a respeito do suposto homem de chapéu preto que havia saído com Sam no dia em que ele desapareceu, afirmando que ela mesma tinha visto esse homem. Mas como a polícia já sabia toda a verdade, eles disseram para ela que ela não precisava mais mentir. Dessa forma, Rachel mudou a sua história contando sobre o que de fato aconteceu no dia em que Sam desapareceu. Ela disse que estava no apartamento de Daniel naquele dia e viu quando ele saiu com Sam em um carro, voltando horas depois e muito nervoso. Por ter mentido para as autoridades e tentado encobrir o noivo, em 2012, Rachel foi acusada de obstrução da justiça. O julgamento dela ocorreu no ano de 2018 e ela foi declarada culpada e condenada a 2 anos e meio de prisão. Tim, o irmão de Daniel, se declarou culpado de ocultação das provas do crime. Ele recebeu uma sentença de 4 anos em liberdade condicional. Já o julgamento de Daniel foi longo e cansativo. Isso porque o advogado dele tentou retardar todo o processo, apresentando várias petições ao tribunal, alegando má conduta da polícia durante o interrogatório do seu cliente. Essas petições atrasou o processo e Daniel usou esse tempo para chamar a atenção para si mesmo, dando várias entrevistas da prisão para alguns canais de televisão. Mas, finalmente, no ano de 2016, Daniel foi declarado culpado pelo Tribunal do Júri por seus crimes contra Sam Hare e Julie Kibuish, sendo sentenciado à pena capital. Ele ficou em uma penitenciária na Califórnia, aguardando a sua execução, até que em maio de 2019, o governador assinou uma ordem decretando a suspensão da pena capital em todo o estado. Com isso, a sua pena foi alterada para a prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Daniel não será executado, mas passará o resto de sua vida atrás das grades. As famílias de Sam e de Julie, até hoje, não conseguem entender como alguém pode ser tão cruel a ponto de fazer o que fez com eles. Daniel disse que o motivo foi dinheiro, mas ele simplesmente não poderia ter pedido emprestado para Sam. Muitos acreditam que isso foi apenas uma desculpa e que, na verdade, Daniel é mau por natureza e fez tudo isso para se autossatisfazer. De qualquer forma, ele passará o resto dos seus dias atrás das grades, como eu já mencionei, e assim não poderá machucar mais ninguém. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.